Este é canal RC Invest, o teu radar do mercado global. Hoje vais entender por que o ouro e a prata quebraram todos os recordes e o que isso revela sobre o futuro da economia mundial. O que está acontecendo com o ouro é simplesmente histórico. O metal precioso, símbolo de segurança em tempos de crise, ultrapassou pela primeira vez a marca dos $4.100 por onça. E isso levanta uma questão inevitável. O ouro está a sinalizar o início de uma nova era econômica ou apenas o medo está dominando o mercado? Nas primeiras horas da manhã de terça-feira, o preço à vista do ouro subiu 1,3%, alcançando o novo recorde de $4.162,31 por onça, enquanto os contratos futuros para dezembro avançaram quase 1%, atingindo $4.171. Mas o mais impressionante é que no acumulado do ano, o ouro já valorizou 58%. Sim, 58%. Um movimento que poucos previram e que agora está redefinindo o rumo dos investimentos globais. E há uma razão por trás disso. Por um lado, a crescente expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, comece a cortar as taxas de juros está impulsionando o ouro. Por outro, as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China voltaram à cena, reacendendo o medo de uma desaceleração econômica global. E quando o medo domina, o ouro brilha. Mas há mais nessa história. O movimento não é apenas emocional, é também estratégico. Bancos centrais de todo o mundo estão comprando ouro como nunca antes. E investidores institucionais, fundos e ETFs estão reforçando suas posições. A lógica é simples. Quando o dólar perde força e os juros caem, o custo de oportunidade de manter ouro que não rende juros também diminui. Resultado? O metal volta a ser rei. O analista Kelvin Wong, da Wanda, foi direto. As tensões comerciais não são o principal fator. O que realmente está apoiando o ouro é a percepção de que o Fed vai continuar a reduzir as taxas, diminuindo o custo de financiamento e reforçando o apelo dos ativos de refúgio. E as palavras dele refletem o que os números mostram. Hoje, os traders estimam a probabilidade de 97% de um corte de 25 pontos base na reunião de outubro e 90% de um novo corte em dezembro. Ou seja, o mercado já tomou sua decisão. Os juros vão cair. E quando os juros caem, o ouro sobe. Essa relação é quase matemática. Com rendimentos mais baixos, os investidores procuram refúgio em ativos que mantêm o valor. E nada representa melhor esse papel do que o ouro. Mas há uma personagem central nessa história. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. Seu discurso na reunião anual da NAB é aguardado com expectativa. Os investidores querem entender se ele vai confirmar a trajetória de cortes. E qualquer palavra sua pode movimentar bilhões de dólares em minutos. Curiosamente, Powell não está sozinho nessa narrativa. A presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson, afirmou recentemente que os riscos crescentes no mercado de trabalho reforçam o argumento para novos cortes nas taxas. E essa declaração foi o combustível que faltava para o ouro romper o teto psicológico dos $4.100. Mas o ouro não está sozinho nessa corrida. A prata também vive o seu momento histórico. Subiu 1,1%, atingindo $53,13 por onça e chegou a bater $53,45 no início da sessão, o maior valor já registrado. Impulsionada pelos mesmos fatores, a prata beneficia da escassez física no mercado e da procura crescente por aplicações industriais, especialmente em tecnologias verdes e painéis solares. Esse detalhe é crucial. A prata não é apenas um metal precioso. É um ativo híbrido. Tem valor de refúgio e importância tecnológica. E isso torna a sua alta ainda mais significativa. Mas será que estamos vivendo uma bolha dourada? Ou apenas o início de um novo ciclo de valorização dos metais? Os grandes bancos parecem apostar na segunda hipótese. O Bank of America e o Société Générale projetam que o ouro atinja $5.000 até 2026. Já o Standard Chartered elevou a sua previsão média para 4.488 nesse mesmo período. E quando as maiores instituições financeiras do mundo começam a alinhar previsões otimistas, é sinal de que algo está mudando profundamente no cenário macroeconômico. Não é apenas sobre preço, é sobre confiança. Ou melhor, a falta dela. O mercado está sinalizando desconfiança nas políticas monetárias, nas moedas fiduciárias e nas perspectivas de crescimento global.
E no meio dessa turbulência, o ouro volta a cumprir seu papel milenar: proteger wealth quando tudo o resto parece desmoronar. Mas não é só o mercado financeiro que está em alerta. Há também um contexto político. O presidente norte-americano Donald Trump prepara-se para se encontrar com Xi Jinping no final de outubro na Coreia do Sul. E este encontro pode definir o rumo das tensões comerciais entre as duas maiores economias do planeta. Na semana passada, a China anunciou a expansão dos controles sobre exportações de terras raras, elementos essenciais para a indústria tecnológica. A resposta de Trump foi imediata: uma tarifa de 100% sobre produtos chineses e restrições às exportações de software norte-americano. A escalada é clara e o impacto inevitável. Cada novo capítulo nessa guerra comercial reacende o medo de uma recessão global e, mais uma vez, o ouro é o refúgio escolhido. O cenário interno nos Estados Unidos também contribui para o clima de incerteza. A paralisação do governo federal, que já ultrapassa 13 dias, começa a afetar setores críticos da economia. E enquanto Washington discute orçamentos e limites de gastos, o mercado procura previsibilidade, algo que, no momento, só o ouro pode oferecer. E é aqui que a história ganha uma nova camada. Enquanto os Estados Unidos enfrentam divisões políticas internas e pressões externas crescentes, o mundo começa a reajustar o seu foco. Os bancos centrais estão a diversificar suas reservas e o ouro tornou-se o símbolo de resistência ao dólar. De Pequim a Moscovo, de Nova Delhi a Ankara, as compras oficiais de ouro dispararam. A China, por exemplo, vem aumentando seu estoque há 17 meses consecutivos e a Rússia regressou ao mercado depois de uma pausa estratégica. Cada tonelada adquirida representa um movimento silencioso, mas poderoso, de desdolarização global. Mas o que tudo isso significa para o investidor comum? Significa que o mundo está mudando e que os sinais de instabilidade estão por toda parte. Quando os grandes governos se refugiam no ouro, é porque algo grande está por vir. E não é apenas especulação. O comportamento do ouro costuma antecipar crises. Foi assim em 2008, antes do colapso do Lehman Brothers. Foi assim em 2020, antes da pandemia global. E agora, em 2025, o padrão se repete. O ouro sobe, os rendimentos dos títulos caem e o medo volta a dominar as manchetes. Será coincidência? Ou estamos diante do prelúdio de uma nova tempestade econômica? Enquanto isso, o mercado da prata segue o mesmo caminho. Embora o foco esteja no ouro, a prata está surpreendendo analistas. Além de ser usada como reserva de valor, é essencial para a tecnologia limpa, os painéis solares e a nova indústria de baterias. A procura industrial continua a crescer, mas a oferta global permanece limitada. E quando um ativo é escasso e ao mesmo tempo essencial, o resultado é previsível: o preço dispara. A relação ouro-prata, que historicamente gira em torno de 70, caiu para menos de 60, um sinal de que o mercado da prata pode estar entrando em uma fase de valorização ainda mais agressiva. E enquanto os investidores se concentram nos gráficos, o pano de fundo continua o mesmo: juros em queda, tensões geopolíticas e incerteza global. Um terreno fértil para os metais preciosos florescerem. O analista-chefe de commodities do Bank of America foi categórico. Se o Fed realmente seguir com 2 cortes de juros ainda este ano, o ouro não só manterá sua força, poderá ultrapassar $4.500 já em 2025. Esse tipo de declaração mostra o que muitos já suspeitam: a era do dinheiro barato pode estar de volta. E com ela, a busca desesperada por ativos reais, tangíveis, escassos, inquebráveis. E é justamente isso que torna o ouro e a prata tão fascinantes. Não se trata apenas de investimento. Trata-se de confiança, história e proteção. Enquanto o papel perde valor, o metal preserva. E quando a confiança nas instituições vacila, o ouro torna-se a âncora de um mundo instável. Mas atenção, nem tudo é brilho. Com a escalada dos preços, aumentam também os riscos de correção. Muitos traders alertam que parte desta alta pode ser exagerada por fluxos especulativos de curto prazo. E se o Fed adiar ou moderar os cortes de juros, o mercado pode reagir de forma brusca. Por isso, neste momento, a cautela é tão importante quanto a oportunidade.
O mercado está volátil e qualquer discurso de Powell, Trump ou Xi pode alterar completamente o rumo das cotações. Aliás, o encontro entre Trump e Xi, previsto para o final de outubro, pode ser o ponto de virada. Se houver avanço nas negociações comerciais, o sentimento de risco pode diminuir, levando parte dos investidores a realizar lucros. Mas se as tensões aumentarem, o ouro pode voltar a disparar e, dessa vez, talvez ultrapassar os $4.300 antes do fim do ano. Enquanto o ouro e a prata dominam as manchetes, outros metais também começam a reagir. A platina subiu 1%, chegando a $1.661 por onça, e o paládio avançou 2,2% para $1.507. Esses movimentos mostram que a tendência de valorização não é isolada. É um reflexo do sentimento global de desconfiança nas moedas e de busca por segurança física. E há um detalhe curioso. O interesse por metais físicos cresceu inclusive entre investidores de retalho. Em várias plataformas, as encomendas de barras e moedas de ouro esgotaram-se em questão de dias. É o medo, outra vez, a transformar o comportamento do investidor comum. Mas há algo ainda mais profundo neste momento. Não é apenas o ouro que está subindo. É a ideia de refúgio. Num mundo em que bancos enfrentam falências, governos imprimem dinheiro e a inflação ameaça novamente, o investidor procura o que é real, o que não depende de confiança cega. E nesse sentido, os metais preciosos voltam a ser um voto de desconfiança no sistema financeiro moderno. Uma forma silenciosa de dizer: eu não acredito totalmente nas promessas das autoridades monetárias. Jeremy Powell, Anna Paulson, Trump e Xi estão todos movendo peças num tabuleiro global. Mas o mercado parece já ter feito a sua jogada: proteger-se. E a grande questão é: até onde o ouro pode ir? Os bancos projetam $5.000 até 2026. Mas alguns analistas mais ousados falam até em 6.000 se o Fed cortar as taxas agressivamente e o dólar enfraquecer. Se isso acontecer, estaremos assistindo não apenas a uma valorização, mas a uma mudança estrutural na forma como o mundo avalia o valor do dinheiro. E o investidor atento sabe, em tempos de mudança, quem compreende o movimento antes da maioria ganha vantagem. O ouro brilha quando o medo cresce. E neste momento há muito medo. Medo da inflação, da recessão, das guerras comerciais, da instabilidade política. Mas também há oportunidade. E essa mistura explosiva é o que move os mercados. A pergunta é: como vais te posicionar neste novo cenário? Vais esperar que os preços disparem mais? Ou vais analisar friamente o que esse movimento revela sobre o futuro econômico global? Aviso importante: este conteúdo tem caráter informativo e educativo. Não constitui aconselhamento financeiro nem recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir envolve riscos. Analise sempre antes de agir. Este foi o RC Invest. Se gostou desta análise, deixa o teu like, inscreve-se no canal e ativa as notificações.